Galera, mais um exercício aí, olha aí. Eu tenho uma força de 200 Newton aplicada no suporte ABC. A força, como vocês podem ver aí, ela está em dois eixos apenas. No eixo Y e no eixo Z. Ele me deu o ângulo do eixo Y e do eixo Z. Repara que a somatória desses ângulos aqui dá quanto? 90 graus. Significa que a força está exatamente aqui. Se esses ângulos dessem diferente de 90, ou a força estaria para cá ou estaria para lá. Então ela está exatamente em x e y, em z e y, tá? E o que o exercício quer? Determine o momento em relação a A, da força, né, em relação ao ponto A. O exercício quer que a gente determine qual o momento que essa força gera aqui nesse ponto A. Vou botar aqui assim, ó, nesse ponto A aí. A gente precisa determinar esse momento, tá? Bom, sabemos que o momento é igual, o momento em relação a A, né? É igual a somatória de momento naquele ponto, mas eu só tenho aquela força, então vamos botar só ela. Vai ser igual a força vezes a distância. Mas que distância é essa daí? É a distância que eu tenho do ponto A até C. E quem é essa força aí? Vamos representar elas, então, os seus vetores aí. Bom, a minha força ela é decomposta em duas, como eu falei para vocês. Uma força Fz e uma força Fy, né? Fy negativo, Fz positivo, beleza. Vamos escrever então, né? Então tem a minha força F, essas duas componentes. Só por via das dúvidas aqui, quanto é que vale Fz? Fz é igual a F, a força, né? Cosseno de 60. Então eu tenho 200 cosseno de 60. Beleza. E eu tenho que Fy é igual a F cosseno de 30 ou seno de 60. As forças aí vão dar, lógico, 50, né? Desculpa, aqui 100, né? E aqui dá 173,2 aí aproximadamente. Beleza. Agora a gente precisa de achar aí as minhas distâncias. Bom, a distância de A a C. Quais são as componentes desse cara aí? De A até C, ele anda em quais eixos? De A até C, ele anda em Z? Ele anda nesse sentido aqui? Para chegar até aqui, ele anda em Z aqui, né? Como se fosse o suporte dessa forma, ó. O suporte desse jeito. Z está aqui. Ele anda nessa direção? Ele só anda, na verdade, em Y e em X, né? Em Y, quanto ele anda em Y? Somando aqui, eu tenho que em Y ele anda 75, ele sobe 75 positivo. E em X ele anda, daqui até aqui, 60. Então eu tenho que esse cara aqui tem uma componente de 60, positivo também, em I, e uma de 75 em J. Estamos falando aí de milímetros, tá? Vou botar aqui também o K é zero, só para a gente deixar aqui, para a gente lembrar que existe esse cara aí. Ele aqui agora é zero, tá? E a minha força, né? Essas duas componentes aí, esqueci de colocar aí, unidade, Newton aí. Beleza. Então, vamos para a multiplicação. Meu MRA é igual à minha força. Quais são os componentes da minha força, galera? Eu tenho aí em I, 0. Vou deixar o I desse jeito. Em Y, para baixo, negativo, menos 173,2 J, né? E eu tenho aí o K mais 100 K vezes a distância, que é esse cara aqui. 60I mais 75J. O zero, eu vou deixar o zero aqui, 0K, pronto. Esses dois aqui, ó, esquece, não tem. Agora vamos ver quem realmente gera o momento aí. Opa, vou botar aí. MRA. Vou ter aí. Quem é que está multiplicando aí? Quando eu tenho força em Y, distância em Y, eu consigo multiplicar? Eu consigo multiplicar esses dois caras aqui, ó. Força em Y, distância em X,
Tem um momento em K. Então eu tenho esses dois caras aí primeiro, ó. Vou multiplicar esses dois aí primeiro. 173,2 vezes 60. Isso daí, galera, vai me dar um momento em K. Se eu tenho J e em K. Se eu tenho Y, X, vai ser em K. Bom, positivo ou negativo aí? Vamos ver essa força. Eu estou falando desse cara aqui, tá? E isso daqui, ó. Se a gente olhar esse cara aqui, com essa distância em X, ele tende a girar em torno do eixo, realmente, do eixo Z, né? Ele tende a fazer isso daqui com uma cantoneira, ó, com um perfil, perdão. Ele faz isso, ó. Se ele gira aqui, ó, ele está girando em torno do eixo Z. Então esse cara aqui gira de forma o quê? Negativa. Tá aqui, negativo já, vou deixar aqui desse jeito. Vamos ver o outro aí. Quem mais gera momento? Esse com esse gera momento? J e J não gera momento. Força em Y, distância em Y não gera momento. Agora vamos ver o K. K vezes I. Gera momento? Gera. Se eu tenho a força em K, se eu tenho a força em Z e a distância em X, eu vou ter o momento em Y. Vezes 60, momento em Y. Vamos botar aqui J. Beleza? Então olha só. Se eu tenho esse cara aqui, ó, a minha força em Z, distância em X, ó, ele gira em torno do eixo Y. Positivo ou negativo? Põe a mão direita aqui para cima. Sentido aqui, ó. Positivo ou negativo, ó. A força em Z faz esse cara girar negativo. Cara, tá positivo aqui. A gente tem que colocar esse menos 1 aqui na frente. Tem que colocar multiplicado por menos 1. Tá? Continuando aí. Força em K, força em Z, distância em Y. Gera momento em que eixo? Vou botar aqui. Mais 100 vezes... Tá aqui, ó. Continuando aqui, hein? 100 vezes 75. 100 vezes 75. Positivo ou negativo? Bom, vamos dar uma olhada aí nesse cara. Força em Z, distância em Y, ele gira assim, ó. Então a força em Z faz tanto esse cara girar assim, quanto ele girar assim, ó. Quando ele gira assim, ó, ele gira em torno de que eixo? Eixo força em Z, distância em Y, eixo X. E aí, ele já está no sentido aí positivo. Beleza? Então, a resposta que eu tenho aqui, ó, realizem as multiplicações. O momento aí vai dar em torno de 7,5, tá? 7,5 menos 6, 7,5i, menos 6j, menos 10,4k. Unidade aqui, galera. Newton vezes o quê? Repara que eu botei tudo em milímetro. O certo seria colocar em metro, né? Eu poderia multiplicar desse jeito e colocar a resposta aqui em Newton milímetro. Mas esses valores que estão aqui, tá para Newton metro. Vou deixar aí para vocês baterem a cabeça com isso daí. Milímetro, metro, falei, tanto faz, desde que todos estejam multiplicados da mesma forma, né? Aqui o certo seria 7.500 Newton milímetro, menos 6.000 Newton milímetro, menos 10.400 Newton milímetro. Então, tanto faz. Lembrando que o padrão o pessoal mais usa é Newton vezes metro. Mas vou deixar assim, vocês baterem cabeça aí. Beleza? Qualquer coisa, manda mensagem aí. Ah, vamos representar aqui que eu esqueci. Aquilo ali, galera, me dá o seguinte, ó, força em X. Eu tenho esse cara aqui, ó, tá aí, meu momento em X, tá? Vou botar aqui o valor dele de 7,5 Nm. Em Y, negativo em Y, tá aí, pá. 6 Nm. Para baixo aí. E Z, negativo também. 10,4 Nm. Tá? Negativo, negativo, referente aos eixos, eu sei que está para sentido negativo e negativo aqui. Beleza? E esses são os momentos gerados no ponto A.